Olá, olá! E hoje o tema vai ser o seguinte: como diferenciar se a profissão que tem em mente é apenas uma paixão momentânea ou se ela é realmente a minha profissão ideal. Aliás, é um tema que eu estou trazendo que foi de lá da jornada Salve o Seu Futuro, tá? As pessoas que participaram, nossa, tiveram várias dúvidas, então é assim, na verdade foram 3 lives intensas, não dá pra gente responder tudo, então eu vou trazendo aqui os conteúdos para responder, porque eles servem para todos, para jovem, gente, agora com essa história do novo ensino médio também. Antes, né, quem que estava se impactando mais com essa questão de escolha profissional eram os jovens que estavam ali no 2º, 3º ano do ensino médio. Agora, com o novo ensino médio, então, antecipou essa questão de se preocupar com o futuro profissional para os alunos do 8º ano do ensino fundamental 2 e também para os alunos do 9º ano, porque eles vão ter que escolher uma coisa. A live de hoje não é para isso, só vou falar rapidinho. Eles vão ter que escolher uma coisa chamada itinerários formativos, e essa escolha já vai acontecer quando eles ingressarem no ensino médio, só que também tem que ter uma preparação para que eles consigam escolher. Está cada vez mais desafiador, as coisas estão se antecipando cada vez mais. Tem um lado aí que as pessoas podem ficar um pouco preocupadas, porque mudança sempre gera estresse, ansiedade, mas mudança também é muito bom, vem para coisas boas. Eu estou trazendo então um tema aqui hoje, que foi uma solicitação feita lá na jornada Salve o Seu Futuro, e tem outros, viu gente, que eu vou trazendo. Dilemas relacionados à profissão, todo mundo tem. Como a gente ingressa numa carreira, e essa carreira é longa, ela está esticada agora, né, com as reformas da Previdência, então é uma carreira longa, e aí a pessoa tem vários dilemas no decorrer dessa carreira. Então esse assunto interessa para todo mundo, como eu falei, jovem, para pessoas que já estão, né, adultas, e pessoas que também estão lá num adiantado da carreira. Eu gosto de iniciar também as lives sempre com uma pergunta. Por quê? Porque na verdade as perguntas elas são ótimas. Aí as pessoas dizem, nossa, mas não é bom ter dúvida. Gente, é bom ter dúvida sim. A dúvida faz você buscar respostas. E aí, através da reflexão e da busca das respostas, é onde você vai ampliando o seu nível de consciência. E aí a minha pergunta é, será que existe mesmo uma forma de diferenciar se a profissão que a pessoa tem em mente é apenas uma paixão momentânea, como foi dito pela pessoa que me mandou essa pergunta, ou se ela é realmente a profissão ideal para a pessoa? Então vamos entender como é que a gente pode diferenciar isso, né? Se tem como diferenciar. E para responder a essa pergunta, que ela é um tanto longa e ela é uma pergunta complexa, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrá-la. Eu vou primeiro perguntar, vou desmembrá-la em 2 perguntas. Primeiro, o que é paixão? Vamos entender o que é paixão? E também o que é profissão ideal. Aí a gente consegue responder essa perguntona aí. Existem inúmeras pessoas que estão insatisfeitas com suas escolhas profissionais. E assim, eu falei na jornada e eu venho falando, existe uma mentalidade que acaba fazendo com que cada vez mais pessoas se sintam insatisfeitas com suas escolhas profissionais. Tem vários consultores de carreira que fazem aí pesquisas no Brasil todo para saber o nível de satisfação das pessoas em relação à escolha profissional delas. E a maioria diz que não estão insatisfeitos. Agora, por que as pessoas elas não gostam da profissão que elas escolheram? Por que elas não são apaixonadas pelo que elas fazem? É a forma como elas chegam nessa profissão. E muitas vezes também, gente, a gente nunca vai conseguir acreditar em alguma coisa se a nossa mente não conceber essa coisa. Se, por exemplo, na nossa mente a gente nem cogitar a possibilidade da existência disso. Por que será que tem tanta gente assim, descontente com a profissão? Uma minoria é feliz com a escolha profissional. Então, por que será?
problema está exatamente na forma que essas pessoas chegaram nessa escolha. A raiz do problema está como as pessoas escolher a profissão. A raiz do problema está exatamente aí. O que eu posso dizer? Com base aí nos meus anos de experiência, né, com orientação profissional, com consultoria de carreira, eu posso afirmar que elas estão insatisfeitas porque elas escolheram a profissão com base em critérios muito aleatórios. E o que seria isso, Ângela? O que são critérios aleatórios? Primeiro que critério é o que você escolhe considerar. Quando você escolhe um critério aleatório, você está considerando alguma coisa que não vai te dar base para escolher bem. O que seriam esses critérios aleatórios? A pessoa escolher a profissão com base na profissão da moda. Ah, tá na moda ou tá em alta. Quando a gente fala tá na moda, é que tá em alta tal profissão. Então, vou escolher essa profissão. Ou escolher a profissão porque, nossa, todo mundo acha essa profissão bonita. Vocês já ouviram falar de pessoas que, puxa vida, profissão X é uma profissão bonita? Pois é, então considerar a escolher simplesmente porque a profissão é bonita. Uma outra forma também é assim, eu vou escolher essa profissão porque ela tem uma maior oferta de vagas, tá? Tem muita vaga para essa profissão, então eu vou escolher essa profissão. Não, outro critério também que é aleatório, tá? Embora eu tenha muito respeito pelos pais, mas às vezes os pais também dão uma derrapada e acaba forçando o filho a escolher alguma coisa. Eu sei que é sempre com a melhor das intenções, os pais, nossa, eu sou mãe, né? Eu amo meus filhos, pelo amor de Deus, a coisa mais preciosa da minha vida são os meus filhos, mas às vezes tem pais que acabam escolhendo a profissão para o filho. Um critério aleatório é a pessoa se deixar levar por essa sugestão aí, que às vezes não é nenhuma sugestão, é imposição. Ou também se decidir por uma profissão que os meus amigos, eles estão escolhendo, sabe? Eu vou nessa. Eu tenho vários relatos assim, viu, gente? Nossa, a gente decidiu lá que todo mundo ia para tal profissão e foi todo mundo. Por quê? Para não se separar, para os amigos ficarem juntos na universidade, que bacana. Até certo ponto, né, gente? A pessoa também decidir seguir uma profissão apenas porque essa profissão dá mais dinheiro. Ou então, nossa, eu vou super bem em matemática, vou fazer engenharia. Ou então, não vou bem em matemática, quero me desafiar, vou fazer engenharia porque eu quero me desafiar. Eu tenho casos assim, viu? Tudo que eu tô falando aqui é tudo caso que eu já atendi. Casos que chegam para mim de monte. A maioria, às vezes, nem sabe dizer qual é o critério, porque a primeira pergunta que eu faço quando eu recebo um profissional, um cliente novo, um aluno, um cliente, principalmente na consultoria de carreira, para quem está fazendo orientação profissional comigo, eu pergunto, você tem alguma profissão em mente? Aí a pessoa fala se tem, se não tem. Agora, para os adultos, eu pergunto, tá, mas como você chegou nessa profissão? Por que você escolheu? E eles falam, olha, Ângela, para falar a verdade, nem eu sei dizer por quê. Nem eu sei dizer. Se eu ficar pensando aqui, talvez eu encontre um motivo, mas eu não sei dizer por que aconteceu essa profissão na minha vida. Quer critério mais aleatório do que esse? A profissão aconteceu na minha vida. Mas, gente, nós estamos falando de um projeto profissional que, na verdade, é um projeto profissional que ele tangencia o teu projeto de vida. Na verdade, ele não só tangencia, como ele entra no seu projeto de vida. E aí não dá para escolher uma profissão considerando critérios aleatórios. Então, veja que tem aí um porquê que as pessoas são infelizes na escolha, porque nem elas mesmas sabem explicar por que elas decidiram seguir aquela profissão. A profissão foi acontecendo. Escolhas que são motivadas por fatores externos, que não são os verdadeiros direcionadores internos, não são profissões ideais. Então, olha só, já chegamos num ponto aí. A pergunta é como diferenciar
se a profissão que eu tenho em mente é uma paixão momentânea ou se ela é a minha profissão ideal. Aqui eu já estou dizendo uma coisa, um elemento. Para a profissão ser a sua profissão ideal, ela não pode estar embasada apenas em critérios externos. Essa é a primeira sacada. Um dos critérios também que é muito levado em consideração para que a pessoa escolha a profissão, então eu vou pegar esse critério para falar um pouco sobre ele, é a remuneração. A pessoa pode falar assim, Ângela, mas espera lá, está errado eu escolher uma profissão pensando na remuneração dessa profissão? Não, não está errado. Você vai falar, nossa, mas peraí, Ângela, que contrassenso, como é que é isso? Não, não é um contrassenso. Não está errado você considerar a remuneração para escolher uma profissão. Porque nós estamos num mundo material, aliás, nós estamos numa sociedade capitalista. E aqui é o seguinte, a senha de acesso, inclusive, para qualquer coisa é o dinheiro. Porém, ele não deve ser o único fator a ser considerado. Então, quando a pessoa ela não explora outros fatores, quando ela se concentra em apenas um dos fatores que eles devem ser considerados, um dos critérios, quando ela se concentra só nesse único critério e ainda esse único critério é remuneração, o que vai acontecer? Ela não vai ser feliz na profissão. Essa profissão ela não vai ser ideal para a pessoa. Por quê? Porque tem outros elementos que a pessoa precisa considerar. Eu atendo muita gente, como eu falei, já atendi aí dos meus anos de experiência inúmeras pessoas que eu já perdi mesmo a conta, né? Já perdi a conta de quantas pessoas eu encaminhei profissionalmente. Porque eu já trabalho com isso há mais de 33 anos. Então, gente, perdi a conta mesmo, tá? Escolher mal, não conseguir encontrar a sua profissão ideal, então é uma má escolha quando você não encontra a sua profissão ideal. Então, você está escolhendo mal. Escolher mal significa considerar apenas critérios externos e ainda apenas um desses critérios. Na verdade, a gente tem aí um conjunto de 20% de informações externas e 80% de informações internas. É muita coisa. E aí você vai lá e escolhe um critério só e ainda quer acertar na escolha? Difícil. É como se você tivesse só uma bala na agulha e aí você tem que acertar naquele alvo. As chances de acerto, elas são bem menores. Quando a pessoa não consegue encontrar a profissão ideal para ela, é fatal que comece a acontecer o que com ela? Que ela não tenha realização. Durante um período, ela até vai conseguir levar. Mas vai chegar uma hora que ela não encontra realização. Por quê? Porque para que a nossa profissão seja a profissão ideal, a gente tem que ter realização e tem que ter remuneração. As duas coisas. Inclusive eu falei isso na jornada. Uma das lives da jornada, o tema foi paixão ou dinheiro? Fique com os dois, tá? O que vai acontecer quando a pessoa não tem realização? A vida dela vai empacar. E vai empacar por completo. Por quê? Porque ela pode ganhar um bolo de dinheiro. Se ela não tiver realização, se for só esse o grande motivador, ou o grande estimulador, vai acabar acontecendo que a pessoa ela não consegue dar conta. E aí o que pode começar a acontecer com essa pessoa? Primeiro que a vida não decola, né? A vida profissional não decola. A nossa tendência é generalizar. A gente tem um mecanismo mental que se chama generalização. Então é um tipo de pensamento que faz uma generalização. Então é aquilo, não está bem no trabalho, não está bem em nada. Nada parece que está bom. Você vai, por exemplo, sei lá, num passeio, nossa senhora, começa a pensar que na segunda-feira você vai ter que voltar lá para o trabalho, meu Deus, pronto, estragou o passeio. Não é assim, gente? Não é assim que acontece? Estragou o passeio, minha nossa senhora. Então a gente tem uma tendência natural da mente do ser humano de generalizar. É uma tendência que ela, para algumas coisas, ela é boa, porque quando a gente aprende algo, a gente pode
generalizar isso, mas também o que não é bom é quando a coisa não é legal, você também acaba usando o mesmo mecanismo, generaliza e nada fica bom. A vida profissional não decola porque a pessoa que não é realizada com o trabalho, por mais que ela queira dar o 101%, porque é sempre legal a gente dar o nosso 101%, ela não consegue dar, porque aquilo não a motiva, ela não tem prazer em ir trabalhar. Então o que pode começar a acontecer? Consequências sérias, ou seja, a pessoa começa a desenvolver quadros de ansiedade, ela começa a se desinteressar, porque aquilo lá não tem graça, né, gente? E outra, não vamos esquecer, passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, certo? E aí, passa a maior parte do tempo fazendo uma coisa que não gosta. Essa pessoa vai ser feliz? Não, ela vai ter ansiedade, ela vai ter desinteresse, desmotivação, ela vai ficar frustrada, ela vai desenvolver depressão, sem dúvida. Ela vai ter altos níveis de estresse, aí começa a ter contratura muscular, provocadas pelo estresse, ela começa a ter dificuldade de dormir, então muitas vezes não dorme, não consegue dormir, ou então acorda no meio da madrugada, tá? Tipo assim, 2 horas da manhã, plum, abre os olhos e já começa a pensar em tudo que tem, em tudo que vai ter que fazer no trabalho, e que aquele trabalho, e aquele chefe, ou aquela... Nossa, enfim. E não consegue dormir, ou então não consegue pegar no sono, ou se consegue pegar no sono, acorda bem antes e já começa aquele trabalho mental. Ela já está trabalhando, o trabalho não sai da cabeça dela. Então ela não trabalha 8 horas, ela trabalha 24 horas. Por quê? Enquanto ela está no trabalho, ela está com aquele incômodo, com aquela insatisfação. E aí, se ela vai dormir, aquilo vem na cabeça. Ou seja, passa a ter vários problemas em função dessa questão do trabalho, dessa insatisfação no trabalho. E também passa a adotar comportamentos que são pouco saudáveis. Então, às vezes a pessoa começa, se é fumante, fuma demais. Se bebe, pode beber demais. Se come, pode overeat, quer dizer, pode comer demais. Até mesmo porque, gente, a pessoa pode até desenvolver essa obesidade em função de uma fome emocional. Quando a pessoa está mais triste, se ela come alguns alimentos que são à base de açúcar, de gordura, enfim, isso começa a liberar determinadas substâncias que vão deixando essa pessoa mais com uma sensação de prazer, de saciedade. Por exemplo, chocolate. Aí a pessoa começa a comer chocolate e o chocolate engorda. Enfim, o chocolate ele tem na composição dele alguns aminoácidos que eles são, na verdade, eles são responsáveis por neurotransmissores como é a serotonina. E a serotonina, ela controla o sono, o apetite, o humor. É onde a pessoa começa a usar alguns subterfúgios para conseguir lidar com essa situação. E a raiz desse problema está lá no trabalho, mas um pouco anterior, está na questão, na forma que a pessoa escolheu, no critério que ela decidiu. Porque às vezes a pessoa, ela não se dá conta também, tá? Pode acontecer que a pessoa não se dê conta, ela começa a se sentir triste, ela começa a se sentir ansiosa, ela começa a se sentir deprimida, e ela não entende por quê. E na verdade é porque ela está exercendo uma profissão que na verdade ela não sente prazer em fazer aquilo, tá? Tive o caso, eu vou contar um caso aqui, né? Um caso de um cliente que decidiu, também não soube me dizer por qual critério, decidiu fazer medicina veterinária e foi fazer medicina veterinária. Estudou 6 anos, ingressou na área, começou a trabalhar, não se encontrava em área nenhuma, depois fez algumas especializações ainda na medicina veterinária, foi trabalhar com uma parte da medicina veterinária que é com exame de imagens e, bom,
Quando essa pessoa chegou para mim, ainda nova, ele estava ainda novo. Quando chegou para fazer a consultoria de carreira, que na verdade não é não é apenas uma consultoria de carreira, é uma orientação profissional. Por quê? Às vezes eu aplico testes nesses adultos que eles poderiam ter feito lá no ensino médio. Como eu faço a orientação profissional também, eu falo, bom, como você não fez orientação profissional, nunca fez orientação profissional na sua vida, eu vou aplicar alguns testes que eu aplico no jovem, que é onde a gente identifica a profissão ideal para eles. Então eu vou aplicar em você, é o teu ponto de partida. E aí então eu acabei fazendo todo esse trabalho com a pessoa e de fato não era mesmo a medicina veterinária, mas já tinham se passado com isso 10 anos, gente, é muito tempo. Vocês não acham que é muito tempo? E fora o sofrimento, porque a pessoa chega num ponto, ela vem para mim num ponto que ela não aguenta mais, é como se ela estivesse sendo nocauteada todos os dias. É assim que acontece. Daí, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, falar que existe uma forma de escolher, pelo menos ampliando os critérios de escolha. Existe uma forma de pensar estrategicamente na questão da escolha profissional. Mas aí, agora, eu quero falar da outra pergunta, que eu desmembrei aquela pergunta enorme em 2 perguntas, agora eu vou falar de paixão. Gente, o que é paixão? Vamos entender o que é paixão. É um termo que ele é utilizado para descrever uma forte atração, seja por uma pessoa, por um objeto, por um tema. Paixão, ela é intensa, envolvente, é um entusiasmo, é um desejo forte por algo. A paixão pode ser também utilizada com frequência para designar uma admiração, um grande interesse por um ideal, por uma causa, por uma atividade, por uma profissão. Tem uma outra interpretação também sobre a paixão, que é a seguinte: ela se refere a um estado emocional que é meio que um truque da mente, é um encanto. Então a pessoa se encanta. E o que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela enxerga no outro aquilo que ela deseja que o outro seja e não necessariamente o que o outro é. Olha que coisa doida, mas é isso aí. Então a paixão, ela pode meio que entorpecer um pouco a forma da pessoa ver o outro, e aí a pessoa começa a ver algo que de fato não é real. Então isso acontece com a profissão, ou melhor, não com a profissão, com a escolha. Mas pode acontecer com a profissão? Pode. Vamos entender aqui, eu vou pegar aí os pontos principais do que eu acabei de falar sobre paixão. Então, paixão, um sentimento forte de atração, é um entusiasmo, é envolvente, é um desejo forte, se refere a um encantamento, se refere a enxergar no outro aquilo que se deseja e não necessariamente o que realmente é, ou seja, enxergar uma miragem. Já ouviram falar nisso? Tipo assim, aquilo que acontece com as pessoas quando elas vão atravessar o deserto, elas estão morrendo de sede, elas começam a ter um delírio, elas começam a enxergar água e não tem. Olha só, vamos pensar, se o erro está em como a pessoa escolhe escolher, que é tomando como base para a escolha um único fator, e se paixão é você enxergar aquilo que você deseja na profissão, por exemplo, e não necessariamente o que ela é realmente, então como é que a pessoa pode diferenciar se a profissão que ela tem em mente é apenas uma paixão momentânea ou se é realmente a profissão ideal para ela? Como ela pode diferenciar? Se ela embasou a escolha dela num único critério, essa pessoa não encontrou a profissão ideal para ela. Ela realmente está olhando para algo que ela deseja ver, mas que na verdade não existe lá. Ficou claro, gente? E tem saída, Ângela? Isso tem saída? Tem. Qual é a saída
para que você não foque numa miragem e se apaixone pela miragem, né? Qual é a saída? Ampliar os seus critérios para escolher a profissão. Não se fixar em apenas um critério, que são daqueles que eu falei, ou é a profissão da moda, ou é a que tem mais vaga, ou é a que tem a maior remuneração, que geralmente não é que a pessoa olha tudo isso para tomar a decisão, não. É uma ou outra coisa que ela vai pensando. Não se fixar em um único critério, levantar o máximo de informação que são de fato relevantes para a pessoa tomar essa decisão. E as informações que são de fato relevantes, elas começam, na verdade eu acho que é o começo e o fim de tudo. Elas começam no autoconhecimento com foco profissional. Sem isso, a escolha ela realmente vai estar embasada em critérios mais aleatórios do que critérios assertivos. Depois que a pessoa fez esse mergulho no autoconhecimento com foco profissional, entendeu quais são seus direcionadores para a profissão, porque tem várias coisas que denotam que você pode escolher uma profissão. Então, depois que aprofundou nesses critérios internos no seu autoconhecimento, então buscar conhecer o máximo das informações verdadeiramente relevantes sobre a profissão. Tenho em mente uma profissão, então tenho que dissecar isso, entender. Quando for conversar com outras pessoas sobre essa profissão, filtrar as informações, realmente considerar apenas aquelas que são relevantes. Porque como paixão, ela se refere em você enxergar no outro aquilo que você deseja e não necessariamente o que é, às vezes o que acaba acontecendo? As pessoas são muito pressionadas nessa fase. Agora então, com o novo ensino médio, mais cedo começa essa pressão, essa necessidade de tomar uma decisão em relação a trilhas profissionais, porque os itinerários formativos eles vão culminar numa trilha de carreira. Se as pessoas erram tanto nesse sentido, elas são pressionadas nessa fase da escolha e a pressão aumenta a responsabilidade, aumenta o estresse, aumenta a dúvida. E tem mais uma outra coisa que também agora é muito mais desafiador escolher a profissão. Por quê? Porque tem muita opção. Gente, tem tanta opção. São milhares. O sistema de código de cargos que existem no Brasil, eles contam mais de, quase 3.000 profissões. Se você for considerar quantos cursos universitários, modalidades, quantas graduações, possibilidades de graduações existem, são centenas e centenas. E aí, como que essa pessoa faz para escolher? E outra coisa também, que há uma exigência hoje na sociedade das pessoas serem bem-sucedidas no futuro. Então olha quanta variável que o pobre jovem ele tem que considerar. Essa gama gigantesca de informação que existe, de possibilidades que existem, isso dificulta ainda mais a vida desse jovem, né, na hora de escolher. E eles também são pressionados, porque a sociedade começa a pressionar para escolher uma profissão. A própria pessoa, ela se autopressiona. Enfim, é um período realmente de grandes, ansiedade, de angústia, de incertezas, e também porque esses nossos tempos eles estão mais desafiadores, tá certo? A complexidade dessa escolha ela aumentou, e nesse sentido as pessoas acabam ficando muito afoitas, né? O jovem fica muito aflito e ávido por encontrar logo a profissão e virar logo a página e se livrar logo disso, pelo amor de Deus. Mas aí o que acontece? As informações que ele acaba tendo disponível fica difícil também de considerar. Por isso que a pessoa acaba adotando um único critério. O olhar para dentro de si
é que é o importante, porque, gente, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Tudo é muito mutável. É aquilo que eu falei, a profissão da moda, a profissão que tem o maior número de vagas, o mercado de trabalho, ele oscila de acordo com várias coisas. As empresas, ora elas estão demitindo, ora elas estão contratando. Não adianta achar que se você for considerar critérios, né, ou elementos, ou indicadores, como a gente fala, externos, que esses indicadores é o que realmente vai garantir que você vai acertar na sua escolha. Não é. O que vai garantir é o que você tem de âncora, de pilar. É você, é o que você tem dentro de você. Por isso que não tem erro quando a pessoa ela faz um trabalho de autoconhecimento, quando ela descobre os motivadores internos dela, ela enfrenta qualquer tempestade, porque ela se voltou para dentro dela, ela entendeu quais são os reais motivadores. Ela está decidindo não pela paixão, ela está decidindo não por informações fantasiosas e irreais, não, ela está se decidindo por alguma coisa que de fato é o norteador de escolha dela, entende? Isso não tem erro. Quando a pessoa embasa a escolha dela no potencial dela, não tem erro. Para responder essa pergunta, que ela é complexa, mas eu acho que ela traz aí a possibilidade da gente compreender o que a gente deve considerar de fato para tomar uma decisão tão importante como essa. Porque por mais que as pessoas possam mudar de opinião, elas podem mudar de opinião. Se a pessoa tem muita certeza, porque ela embasou a escolha dela em critérios internos, não só em critérios aleatórios, com certeza essa pessoa ela vai conseguir realmente colocar todo esse potencial dela para desenvolvimento no decorrer da profissão dela, no exercício da profissão e ao longo da carreira dela. Agora, a pessoa pode mudar de opção? Ela pode, claro que pode. Hoje em dia tudo pode. A única coisa é que se você tem a possibilidade de cortar caminho e de acertar antes, é melhor, não acha? Porque aí eu vou falar para vocês o que implica também escolher de uma forma não muito acertada, né? Não muito assertiva. A gente passa a maior parte do tempo no automático. A gente passa atendendo demandas externas. Nós somos muito demandados durante o dia a dar respostas. E o momento em que a gente para ter essa conversa, que eu paro aqui para jogar um monte de perguntas para vocês, para provocar um monte de reflexão, é o momento em que vocês acabam ganhando mais autoconsciência. Isso é muito bom. Como é que a pessoa faz então para diferenciar paixão de profissão ideal? Primeiro, ela tem que aprofundar as informações internas a respeito dos próprios direcionadores de carreira que ela tem, entender um pouco mais o que ela gosta, efetivamente o que ela gosta, com o que ela se identifica, com o que ela não se identifica, quais são os talentos dessa pessoa, compreender o seu próprio potencial. Aprofundar as informações externas, que são essas informações sobre a profissão que a pessoa tem em mente. Por que essas informações externas elas não são diferenciadoras? Porque, primeiro, que é uma informação que ela é comum para todos. Ela não diferencia ninguém, né? Ela não diferencia nada. Ela só te dá informação a respeito ou da universidade ou da própria atribuição, né, do que a pessoa vai fazer, mas aquilo não te traz uma identificação. O que te dá identificação mesmo, o que te dá identidade é as suas informações internas, é o que você tem dentro de você, que te dá potencial para exercer essa ou aquela profissão. Isso é diferenciador. Muitas vezes você tem irmãos gêmeos. Um vai fazer
vai ter uma tendência a ter uma profissão e o outro vai ter outra. O fato deles serem gêmeos, idênticos inclusive, não garante que eles vão fazer a mesma coisa. Eles podem fazer coisas diferentes. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que as informações externas, elas não te dão identidade. O que te dá identidade é o que você tem dentro de você, o teu potencial. Isso te dá identidade. E isso te dá a condição de se diferenciar e de escolher uma profissão que seja ideal para você. A terceira coisa é depois que você entendeu o seu potencial interno, entendeu características dessa profissão que você tem em mente. Aí então você faz um cruzamento disso. Depois de analisar tudo isso, aí sim você então vai verificar o que tem de coerência e o que tem de incoerência aí. E aí tomar uma decisão consciente. Existe um caminho? Existe um passo a passo, né? Eu falei na semana, na jornada que eu fiz, existe um passo a passo para você encontrar a profissão. A pessoa consegue fazer isso sozinha? Ela consegue. Eu tenho uma metodologia para isso, que já está estruturada. E ela passa por esses passos que eu estou falando. Se ficar difícil, tem que procurar ajuda. Porque veja, o cenário, né, que eu falei de pessoas que não estão satisfeitas com a profissão. Os impactos que essa insatisfação causa na vida da pessoa, que causa na saúde da pessoa, na saúde física e na saúde mental. Se ficar difícil, é melhor a pessoa buscar ajuda profissional. Aí sim ela vai conseguir entender esses critérios internos e ela vai conseguir tomar uma decisão consciente. Às vezes as pessoas também falam assim: Ângela, olha, eu acho que o trabalho de orientação profissional ele é caro. Primeiro, a gente tem que entender que é caro em relação ao quê? O que um trabalho desse tipo poupa para a pessoa? Ele vai poupar várias coisas. Primeiro, vai poupar um desgaste emocional. Vai livrar a pessoa de desenvolver quadros psicológicos ou até psiquiátricos. Vai poupar a pessoa de perder tempo, de ficar batendo cabeça, de tentar acertar, de quantos erros, de passar por frustração, de tentar um vestibular e não conseguir, tentar outro não consegue. Vai possibilitar que essa pessoa entre no mercado com mais rapidez. Por quê? Porque ela já toma uma decisão, decidiu, ela foi orientada por quem tem expertise nisso. É a mesma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa quer atravessar o deserto, vai ter um guia. Ela pode ir sozinha, não pode? Pode. E ter um guia. Qual é a vantagem dela ir com o guia? Ela vai ter que pagar pela expertise desse guia. Mas concorda que chegar no destino é garantido? Agora, ela pode fazer sozinha? Claro que ela pode fazer sozinha. Mas, é atravessar o deserto. Será que ela dá conta? Será que ela vai chegar? Ela tem garantia de que ela vai chegar no destino com assertividade, linha reta? Acho que não tem. É um risco, entende? Com o especialista, não tem risco. Sem o especialista tem risco. E a opção fica da pessoa mesma, certo? Outra coisa, que esse trabalho também possibilita que a pessoa entre no mercado de trabalho exatamente já com o pé dentro da carreira que ela tem potencial. E aí, gente, o sucesso é garantido, concorda? Ela vai poder colocar o potencial dela em ação. Isso também vai possibilitar que ela ganhe dinheiro mais rápido, porque ela vai ter total segurança, ela vai saber exatamente os porquês que ela escolheu, por que ela decidiu. Vai poupar dinheiro também. Muitas vezes o que acontece? Eu tenho vários casos assim. A pessoa vai lá, vai atravessar o deserto, tenta sozinha. Não consegue. Ou atravessar o deserto aí é uma metáfora que eu estou fazendo, né? Mas na verdade aí o que acontece? Escolheu a profissão por critérios aleatórios. Foi lá, vai fazer uma graduação. Tenho vários casos, um recente, inclusive, que a pessoa ficou 3 meses na graduação. 3 meses na graduação e já, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim não. Tchau, foi embora. E aí, me procurou. E as palavras da pessoa foi exatamente assim: olha, eu fiquei com medo de errar novamente.
Eu não posso errar. Na verdade, poupa a pessoa, esse trabalho poupa a pessoa de jogar dinheiro fora numa graduação, que não vai ser a graduação da profissão ideal. E aí, muitas vezes a pessoa vai ficar... Esse ficou 3 meses, que eu até achei que foi bom, né? Porque ele percebeu rapidinho. Mas eu tenho pessoas que ficam 1 ano, já vieram para mim fazer orientação profissional comigo. Já estavam há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 8 anos. 8 anos numa graduação para descobrir que não é aquilo que a pessoa quer fazer. É muita coisa, né, gente? É demais. Imagina 8 anos que a pessoa cursou, chegou lá no final, não é isso que eu quero para minha vida, e ela vai voltar para trás. Só que ela volta, mas o tempo não volta. O tempo não vai voltar. Então são 8 anos que ela... Tudo é uma experiência. A gente tem que considerar que tudo é experiência, mas ela poderia ter otimizado essa experiência fazendo um trabalho aí que pudesse levar ela a encontrar a profissão ideal para ela e não ter esse tipo de questionamento depois de 8 anos. É muito tempo. Quando a pessoa é jovem, esses 8 anos eles parece que não vão fazer falta, mas são 8 anos, né, que a pessoa não vai conseguir já ingressar logo de cara no mercado de trabalho. Ela vai ter que fazer então mais um tempo. Ela vai ingressar mais tarde no mercado de trabalho e ela vai sair mais tarde do mercado de trabalho. E se ela acertar nessa próxima escolha, é maravilha. E se não acertar? Ninguém merece, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma outra coisa também que vai fazer para a pessoa é ela ser um dos profissionais mais bem pagos. Porque quando a pessoa trabalha naquilo que ama, e principalmente naquilo que ela tem potencial, ela se dedica, ela consegue resolver todas as demandas, ela tem potencial para aquilo, ela acaba se dedicando porque ela gosta do que ela faz. É um círculo virtuoso que se instala, sabe? Ela acaba gostando muito do que ela faz, isso faz com que ela se dedique mais. Essa dedicação ela gera reconhecimento, o reconhecimento no trabalho gera promoção, que gera mais dinheiro e assim por diante. Ao passo que, quando a pessoa escolhe mal, ela entra num círculo vicioso. Esse aqui é círculo virtuoso, o outro, um círculo vicioso. Ou seja, ela não gosta do que faz, ela não vai se dedicar. Se ela não se dedicar, ela não vai se destacar. Se ela não se destacar, ela não vai ter reconhecimento. Se ela não tem reconhecimento, ela não tem promoção. Se ela não tem promoção, ela não tem mais dinheiro. Olha que horror. Mas isso é a pura verdade. O que eu estou falando aqui para vocês é a pura verdade. Então a pessoa tem a opção de escolher se ela quer entrar num círculo virtuoso ou se ela quer entrar num círculo vicioso. E isso é uma decisão que a pessoa pode tomar. Vocês podem me achar que não, Ângela, isso é o acaso. Não é o acaso, isso é uma decisão. Porque quando a pessoa está num círculo vicioso e ela não faz nada para sair dali, ela está tomando uma decisão. Ela não quer sair daquilo. Tem maneiras de sair? Tem maneiras de sair. São escolhas. A gente fala de escolhas. Ah, mas um trabalho de orientação profissional, Ângela, é muito caro. Gente, para você acertar e entrar num círculo virtuoso, será que tem preço? Não tem preço, né? Tem valor, não tem preço. Na verdade, por mais caro, esse trabalho não é tão caro assim, tá? Mas por mais caro que esse trabalho possa ser, ainda assim seria barato diante de tudo o que ele poupa a pessoa. Uma outra coisa também, gente, que eu quero que vocês pensem é assim: o quanto que já está incutido na cabeça das pessoas que, primeiro, trabalhar é ruim. Ai, meu Deus do céu. Ou o trabalho é um karma. Trabalho é uma expiação. Gente, isso é o que foi incutido na cabeça das pessoas. Trabalho não é isso. Você pode trabalhar naquilo que você ama e você pode amar aquilo que você faz.
É verdadeiro isso, é muito verdadeiro. Tem uma maneira de você fazer isso, só que é o seguinte: tudo tem um preço, a gente tem que pagar o preço. Por exemplo, fulano está milionário. Nossa senhora, meu Deus, o cara tem sorte, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, o cara batalhou, ele fez por merecer. Ele encontrou a fórmula, tem um passo a passo, ele encontrou esse passo a passo. A outra pessoa não é milionária, não encontrou, talvez não queira pagar o preço da outra. Você entende que tudo tem um preço? Trabalhar naquilo que a gente ama é possível. Não dá pra gente ficar só acreditando que isso é privilégio para algumas pessoas. Não, isso é privilégio para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira trilhar o caminho do círculo virtuoso. Ele tem um preço? Tem um preço. Assim como ficar no círculo vicioso tem um preço muito alto. É um preço muito alto que eu, sinceramente, acho que não vale a pena pagar. Vale a pena a pessoa se esforçar para ela realmente encontrar a profissão que ela vai ser feliz, a profissão que ela vai exercitar os talentos dela todos os dias e que a consequência disso vai ser ganhar muito dinheiro. Porque ganhar dinheiro não é um fim, é uma consequência. O importante é a gente ser feliz com o que a gente faz, porque aí sim a gente nunca vai ter que trabalhar. A gente vai simplesmente exercitar o nosso talento. E isso que é importante.